povo queer! E hoje nós vamos explorar um tópico fascinante. Nós vamos falar sobre a história da literatura LGBTQIAP+. Vamos falar sobre a sua origem, o seu impacto através dos séculos e como ela influencia até hoje a nossa cultura. Mas antes da gente começar, eu já vou pedir para você assinar o nosso canal. Mas antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada. Aqui tem conteúdo queer toda semana. Literatura LGBT na antiguidade. Para entender a origem da literatura LGBT, precisamos voltar até a antiguidade. Muitas civilizações antigas, como a grega e a romana, tinham escritores que falavam sobre temas ligados ao amor e à sexualidade entre pessoas do mesmo gênero. Um desses grandes exemplos foi Safo. Safo foi uma poetisa grega que viveu na ilha de Lesbos, no século 7 a.C. Ela é conhecida pela sua poesia lírica, que frequentemente abordava temas como o desejo e o afeto. Safo era líder de um grupo de mulheres chamada Meninas de Safo, que se reuniam para atividades literárias e culturais. Suas obras sobreviveram apenas em fragmentos, mas muitos poemas expressavam afeto e admiração por mulheres, sugerindo relações homoafetivas. Um de seus poemas mais famosos é o Hino a Afrodite. O termo lésbica tem origem em Lesbos, devido à associação da ilha com Safo e o seu trabalho. Sua influência duradoura é evidente na poesia lírica subsequente e na cultura grega antiga. Outro nome que podemos citar é Platão. Bem, Platão não é exatamente conhecido por escrever literatura LGBT. No entanto, em seus diálogos, frequentemente ele abordava temas como a afetividade entre homens. O termo amor platônico, frequentemente associado a ele, refere-se ao amor não físico ou intelectual, baseado em aspectos não sexuais. Em seu famoso diálogo, O Banquete, ou Simpósio, Platão incluiu discussões sobre o amor entre pessoas do mesmo sexo, onde um dos personagens, Félio, aborda o amor entre homens mais jovens e seus admiradores mais velhos. Isso contribuiu para uma discussão sobre temas queer na literatura clássica. Além disso, Platão tinha um mentor, Sócrates, também associado à homoafetividade em relatos históricos e filosóficos. No entanto, as interpretações das obras de Platão em relação à homossexualidade variam, com algumas destacando seu foco no amor intelectual e espiritual, e outros explorando uma possível abordagem mais aberta à sexualidade. Assim, Platão desempenha um papel importante na discussão da literatura queer num contexto histórico, muito embora ele não seja um autor de literatura queer por si só, literatura LGBT na Idade Média. Na Idade Média, a literatura queer era muito menos visível, devido às normas sociais da época, mas ainda assim, havia alguns escritores que abordavam a temática. Vamos falar um pouco da obra Roman de la Rose. Embora essa obra seja uma alegoria do amor heterossexual, alguns estudiosos afirmam que ela tem um subcontexto homoerótico, especialmente na segunda parte, escrita por Jean de Meron. Na obra medieval Roman de la Rose, não aborda diretamente a homossexualidade na literatura. Em vez disso, ela se concentra principalmente na representação do amor heterossexual e na idealização da mulher, com o protagonista feminino se apaixonando por uma rosa, que é uma representação alegórica da mulher idealizada. Um exemplo que algumas interpretações contemporâneas podem apontar é a relação entre o protagonista masculino e a figura alegórica da rosa, uma vez que, em vez de ver uma relação estritamente heterossexual, alguns leitores podem argumentar que ela contém elementos de adoração e idealização que podem ser interpretados de maneira mais abstrata, independentemente do gênero ou do sexo do personagem. Ou seja, embora essa obra seja principalmente uma alegoria do amor heterossexual, alguns estudiosos identificam elementos que podem ser interpretados como homoeróticos. Outro exemplo literário é Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Esse poema, escrito no século XIV, em inglês médio, fala sobre Sir Gawain. Sir Gawain se hospeda num castelo
e recebe avanços românticos de seu anfitrião, o Cavaleiro Verde. Embora o texto não seja explícito, algumas interpretações sugerem uma tensão homerótica nesse episódio. Um terceiro exemplo que podemos citar é a obra Roman de Silence. Essa obra, criada no século XIII, escrita em francês antigo, aborda a história de uma menina que é criada como menino e assume uma identidade masculina. Embora não seja estritamente sobre homossexualidade, a questão de gênero e identidade de gênero é central na narrativa. É bom lembrar que essas são interpretações contemporâneas dessas obras medievais, e nem todos os historiadores concordam com seu teor homoafetivo. A representação aberta da homossexualidade em obras literárias se tornou cada vez mais frequente em períodos posteriores. Literatura no século XIX. Agora pulamos direto para o século XIX, período em que a literatura queer ganhou um pouco mais de visibilidade, embora enfrentasse ainda muitos desafios. Nascido em 1854 em Dublin, Irlanda, Oscar Wilde foi um escritor, poeta e dramaturgo. Em O Retrato de Dorian Gray, a obra-prima do autor irlandês Oscar Wilde é frequentemente analisada como uma poderosa metáfora para a homossexualidade e a experiência queer na sociedade vitoriana do século XIX. Esse livro fala sobre Dorian Gray, um rapaz jovem e belo que, ao tentar preservar sua juventude e beleza, faz um pacto. Então, ao invés dele envelhecer, o que envelhece é um retrato dele pintado que fica guardado no sótão da casa. Esse retrato reflete toda a sua podridão e decadência. Essa dualidade entre a aparência externa eternamente jovem de Dorian e sua verdadeira natureza interior, marcada pela corrupção, é vista como uma representação simbólica da vida dupla que muitos homossexuais na época eram compelidos a levar. A ocultação da identidade é um tema recorrente, refletido na guarda do retrato em um quarto secreto, assim como muitos homossexuais eram obrigados a esconder a sua orientação sexual na sociedade vitoriana repressora. A transformação gradual do retrato em algo grotesco e corrompido à medida que Dorian se afunda na imoralidade pode ser interpretada como uma representação das lutas internas e autodestrutíveis que alguns indivíduos LGBTs enfrentam ao esconder a sua verdadeira identidade. O autor Oscar Wilde era uma figura icônica na literatura queer da época e enfrentou sua própria tragédia pessoal quando foi perseguido e condenado por condutas indecentes devido à sua orientação sexual. Sua vida e obra são lembradas como um exemplo de coragem em uma época de repressão, e sua influência duradoura na literatura queer continua a ser celebrada. Assim, o retrato de Dorian Gray permanece como uma metáfora rica e significativa para explicar as experiências e desafios dos indivíduos queer na sociedade vitoriana. Outro bom exemplo é brasileiro, Adolfo Caminha. Adolfo Caminha, um escritor brasileiro do século XIX, deixou sua marca na literatura queer brasileira com sua obra O Bom Crioulo, publicada em 1895. Esta novela é notável por ser uma das primeiras incursões literárias na temática da homossexualidade no Brasil. A recepção da sua obra na época de sua publicação foi marcada por controvérsias e choque, devido ao tratamento explícito da homossexualidade e à representação de um relacionamento amoroso entre dois homens, Amaro e Aleixo, a bordo de um navio. Em um período em que tais temas eram tabus, a novela gerou debates acalorados e críticas. Alguns escritores que viveram entre o século XVI e o XIX representam de maneira sutil ou codificada a homossexualidade em suas obras. Um exemplo é Herman Melville, autor de Moby Dick. Embora a orientação sexual de Melville seja pouco conhecida, sua novela Billy Budd, o Marinheiro, foi interpretada por alguns como abordando temas homoeróticos e de atração entre homens. Walt Whitman, um poeta americano notável do século XIX, por exemplo, embora não tenha abordado explicitamente a homossexualidade em sua poesia, muitos de seus poemas celebram a beleza e a humanidade entre jovens homens, levando a interpretações de sua obra como uma expressão homoerótica. Tanto Melville quanto Whitman oferecem vislumbres intrigantes
das complexas representações da sexualidade na literatura do século XIX. Mesmo que a terminologia moderna da homossexualidade ainda tivesse em desenvolvimento naquela época. O movimento LGBT no século XX. Agora avançamos direto para o século XX. O movimento LGBT finalmente começa a se estruturar e, consequentemente, impactos acontecem dentro da literatura. Giovanni's Room, ou O Quarto de Giovanni, é um romance escrito por James Baldwin, um escritor afro-americano e um dos escritores mais influentes do século XX. Publicada em 1956, a obra é um marco da literatura LGBT e na literatura americana como um todo. A história se passa em Paris e gira em torno de David, um americano extraditado, e sua relação amorosa com Giovanni, um jovem italiano. Baldwin explora as complexidades da identidade sexual e do amor, enquanto os personagens enfrentam o estigma e a negação de sua homossexualidade. A narrativa é intensamente introspectiva e lírica, oferecendo uma janela para as lutas emocionais e psicológicas dos personagens. James Baldwin, o autor, também foi uma figura importante na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ele usou sua escrita para abordar questões de raça, sexualidade e identidade em um contexto social e político turbulento. Baldwin era abertamente gay, e sua própria experiência como homem negro e gay influenciou muito de sua escrita. Na época de sua publicação, Giovanni's Room gerou controvérsias devido à sua representação franca da homossexualidade, em um período em que a homossexualidade era frequentemente estigmatizada e reprimida. A obra desafiou normas sociais e foi vista como ousada e provocadora. A importância da obra e de James Baldwin reside no fato de que elas abriram caminho para uma representação mais aberta e honesta da experiência LGBT na literatura e na sociedade. Giovanni's Room e outras obras de Baldwin contribuíram para a discussão sobre a aceitação da diversidade sexual e a compreensão das complexidades da diversidade. Hoje, a obra continua sendo estudada e apreciada por sua relevância contínua, e os estudiosos a reconhecem como um dos marcos da literatura mais importantes para a representação das experiências LGBTs. Outro exemplo importante é Audre Lorde, uma escritora negra e lésbica. Em sua poesia e prosa, ela abordou temas como raça, sexualidade e gênero. Audre Lorde foi uma escritora e ativista que desafiou normas culturais. Sua obra, Zombie, A New Spelling of My Name, A Biography, publicada em 1982, é uma mistura única de memórias, biografia e ficção que explora a vida e a identidade. Em um contexto histórico em que a representação LGBT era limitada, Lorde adotou uma abordagem inovadora ao abordar sua própria experiência lésbica. Ela também explorou questões de identidade racial e cultural como mulher negra e ascendente caribenha. Suas contribuições à literatura e ao ativismo LGBTQIAP+, foram significativas, criando espaço para uma diversidade de vozes dentro da comunidade. Uma curiosidade é que Lorde cunhou o termo humanist para descrever uma forma de feminismo centrada nas mulheres negras, ampliando o discurso feminista e destacando a importância da interseccionalidade. Seu legado continua a inspirar lutas por justiça social e igualdade. Literatura queer contemporânea. Hoje, a literatura queer continua a florescer, com uma ampla variedade de vozes e histórias. No romance Lars, ou Menos em português, o escritor Andrew C. Greer, que narra a história de Arthur Less, o escritor de meia-idade que está enfrentando um momento de crise em sua vida. O livro segue as aventuras de Less, quando ele decide aceitar uma série de convites para eventos literários ao redor do mundo, como uma maneira de evitar o casamento quebrado com seu parceiro e também para escapar de um adversário que ele considera doloroso. Andrew C. Greer desempenhou um papel importante na literatura queer por meio de seu romance Lars. O livro oferece uma representação autêntica da experiência gay de seu protagonista, Arthur Less, enquanto aborda questões universais de identidade, amor e aceitação. Greer
transgride os limites da literatura queer, tocando o coração de todos os leitores ao explorar temas humanos profundos. Sua conquista do Prêmio Pulitzer destacou a importância da representação LGBT na literatura e solidificou sua posição como um autor que amplia a diversidade narrativa. Sua contribuição enriqueceu o cenário literário e ampliou a compreensão das experiências LGBTQIAP+, por meio de uma escrita sensível e perspicaz. João Silvério Trevisan. Embora seja menos conhecido por suas obras relacionadas à literatura LGBT, João Silvério Trevisan é um autor brasileiro importante, que escreve sobre questões de gênero e identidade sexual. Seu livro, Em Nome do Desejo, de 1983, é um exemplo de sua contribuição para a literatura queer do Brasil. Amara Moira é uma escritora, professora e militante transgênero. Ela é autora do livro E Se Eu Fosse Puro, que é uma obra de não-ficção que explora sua própria experiência como mulher trans e prostituta. Além disso, podemos citar nomes como David Levithan, Fabrício Viana, Apple Wilson, Júlio Cavalon, Juan Julian, Cassandra Rios. Cada um deles dando sua contribuição pontual para uma maior representatividade de pessoas LGBTs dentro da literatura. E assim, a nossa jornada pela história da literatura queer chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado e se encorajem a conhecer um pouco desses e de outros autores que trabalham com temas LGBTs. Vamos fazer o seguinte, deixe aqui nos comentários quais são os seus autores LGBTs favoritos e quais obras impactaram mais a vida de vocês. Bom, a minha foi O Terceiro Travesseiro, sem dúvida. Que inclusive não está no roteiro, mas eu vou fazer um vídeo especial só sobre esse livro. Nunca é demais lembrar que você pode me seguir nas outras redes sociais que vai estar aparecendo aqui em algum lugar. E é claro, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para me ajudar a divulgar e compartilhe com amigos que podem se interessar pelo assunto. Se inscrevam para mais conteúdo queer e fiquem com ela, fiquem com a deusa. Sim, meu amor, porque eu não sou Ana Paula Espíndola, mas eu também posso mandar ficar com a deusa.